Eu chamo a julgamento o item 16 da pauta. Certo. Tem outro, né? Certo. Chama a julgamento o item 16, processo SIM 01788.000.016/2020, relator doutor Carlos Alberto Pereira Vitório. O interessado é o senhor Leandro da Silva Alves e o advogado, o doutor José Jadiel, que vai fazer a sua manifestação de forma virtual. Estou vendo aqui que o senhor doutor Jadiel Andrade já está na sala. Passa a palavra para o doutor Carlos Alberto Pereira Vitório. Ele vai fazer a distância, né? Então, já estou vendo ele aqui, doutor Jadiel Andrade. Senhor presidente, eu sei que já fiz algumas intervenções, não fiz as saudações de praxe e agora as faço. Saúdo a Vossa Excelência, presidente, ao senhor corregedor-geral, a todos os colegas conselheiros, as conselheiras também presentes nesta sala, aos secretários, colegas promotores secretários. A doutora Carolina acabou de entrar, então seja bem-vinda, doutora. E a senhora presidente da associação, doutora Deluz. Bem como também ao nobre advogado, doutor Jadiel Andrade. Meu voto no procedimento de notícia de fato SIM 01788.000.016/2020, de origem da promotoria de Panelas, teve como objeto esse procedimento abastecimento de água insuficiente nos reservatórios de água da região. O relatório é vazado nos seguintes termos. Trata-se de recurso administrativo apresentado por Leandro da Silva Alves contra a decisão de arquivamento de notícia de fato proferida pela Promotoria de Justiça de Panelas, e isso no mês de abril de 2020. O requerente aduz, em síntese, passa a transcrição literal de suas razões recursais, vem por este apresentar argumentos acerca do indeferimento da notícia de fato número tal, que tinha por objetivo informar sobre o abastecimento irregular da água da cidade de Panelas e nas localidades rurais de Pau-Ferro e Patrimônio. Inicialmente, cumpre destacar que é compreensível que haja o racionamento até para preservar o volume de água dos reservatórios e por precaução para evitar o desabastecimento posterior. Contudo, vale destacar que o reservatório que abastece a cidade de Panelas atingiu 100% da sua capacidade, chegando a transbordar em virtude das chuvas registradas no município. E destaca-se ainda que o período chuvoso ainda está por vir. Diante disso, foi proposto que houvesse o abastecimento de forma mais regular, para dessa forma permitir que a população pudesse intensificar as medidas de higiene contra o coronavírus, o que não implicaria na suspensão do racionamento e no fornecimento contínuo de água, mas para uma redução mais significativa nos dias sem água, permitindo que toda a cidade ficasse menos tempo sem abastecimento. Bom, eu peço permissão para não ler o restante, que é longo, mas basicamente a notícia de fato foi nesse sentido. E foi durante um período de início de pandemia, 2020. Então, continuo. Pretende o recorrente, em síntese, e como já ressaltado pela promotoria do caso,
considerando que o reservatório de abastecimento do município de Panelas encontra-se em sua capacidade máxima, que seja possível a redução do racionamento de água de forma a intensificar as ações preventivas de higiene face ao Covid-19. Aduz que a Compesa não fornece informações sobre o calendário de abastecimento, deixando claro o seu desejo na obtenção de notícias mais claras sobre o fornecimento de água aos munícipes. Verifico que a Promotoria de Justiça investigante procedeu ao arquivamento do feito por considerar corretas as medidas de racionamento de água praticadas pela Compesa. E termino o relatório acrescentando aqui ao escrito que ele simplesmente não arquivou de logo a notícia de fato, ele ouviu a Compesa. E é assim como é vazado o relatório, senhor presidente. Devolvo a palavra. Obrigado, doutor Vitório. Doutor Jadiel, o senhor podia dizer o seu nome completo e o número da sua AB, por favor? Perfeito. José Jadiel de Andrade, OAB 53646. Muito obrigado, doutor Jadiel. Pelo nosso regimento interno, o senhor tem 10 minutos para a sua manifestação. Muito obrigado. Boa tarde a todos os conselheiros, doutora Cristiane, doutor Marco Aurélio, doutor Carlos Alberto, relator, Nelma Ramos, José Paulo, Deluzio, doutor Ricardo. Muito obrigado pela honra de poder falar com vossas excelências. É o Ministério Público, seja aos promotores ou aos conselheiros, que nós normalmente nos manifestamos como o último recurso para defender a coletividade aí do ponto de vista extrajudicial, né? O Leandro, que foi o responsável pela denúncia, ele é um funcionário público do município de Panelas. Ele me contactou, inclusive ontem, para poder fazer essa manifestação a título de sustentação oral, não só pela minha posição de advogado, que sou advogado, mas também pela posição de vereador que estou no município de Panelas. Eu tive na barragem da Compesa, conhecida como barragem São Sebastião, pelo menos nesses últimos 2 anos, umas 5 vezes, para comprovar em loco a situação do nível de água da barragem. Tivemos também várias manifestações feitas e direcionadas para a Compesa, e também convocamos a Compesa para uma audiência pública na Câmara. Tivemos reunião com os agentes responsáveis pela diretoria da Compesa e também com o prefeito do município de Panelas no início do ano de 2021. Mas, doutores, eu quero voltar um pouco no tempo para começar as minhas alegações e contar, talvez, para vossas excelências, que Panelas, em uma situação que envolve falta de água no município de Panelas, é uma situação curiosa. O município de Panelas já foi chamado, antes de ser chamado de povoado de Panelas, Panelas dos Mirandas e Cidade das Panelas, Panelas foi chamada de Olho d'Água, porque na região, Panelas era considerado o epicentro das fontes de água de Cupira, que é uma filha de Panelas, Lagoa dos Gatos, que é uma filha de Panelas, Quipapá e outras cidades da nossa região. Panelas sofre com uma crise de abastecimento de água, pelo menos desde o final da década de 90, quando um prefeito, jovem prefeito, escreveu um artigo para a Folha de São Paulo, intitulado Panelas Pede Socorro, e falava sobre a miséria que o município de Panelas estava passando. Um dos motivos, o principal motivo, era a falta d'água. Curioso como os milhões de reais chegam constantemente a Panelas. Panelas foi uma terra, doutores, que teve, inclusive, manifestações populares em que a população fechou a BR-104, a polícia militar teve que intervir, cidadãos foram alvejados com balas de borracha e, por incrível que pareça, eles estavam pedindo simplesmente água. Tem um amigo lá da Câmara que ele ri quando eu digo sempre, quando não conseguir aplicar os direitos humanos, alguém aplique pelo menos os direitos dos animais. Porque a um animal ninguém recusaria água. Em Panelas, como eu digo para os doutores, é uma situação curiosa. Chove sempre nas mesmas épocas no município de Panelas. Falta água sempre
no mesmo período do ano. A Compesa, ela é a responsável por distribuir a água, tendo em vista que ela não fabrica água. Ela apenas tem a obrigação de distribuir. A barragem da Compesa se encontra com 100% da sua capacidade, enquanto cidadãos, vou citar aqui um exemplo da Rua do Sossego, lá no município de Panelas, estão há praticamente 30 dias sem água. Solicitei pessoalmente a um dos funcionários da Compesa o calendário de abastecimento, para conferir com os cidadãos que me procuravam se o calendário de abastecimento da Compesa estava sendo seguido. Não arrisca, que seria uma atitude extremista, vamos dizer assim, mas que de vez em quando, a cada 8 dias, quem sabe 10, 15 dias, se chegava água na casa dos cidadãos panelenses. Tem ruas que estão há 30, 40 dias sem água com a barragem cheia. Nós não estamos falando de um racionamento em que chega água a cada 8 dias, em que as pessoas podem, inclusive, se planejar para encherem os seus reservatórios e ter em vista a quantidade de 15, 10 dias em que os reservatórios estarão secos, mas a água estará chegando. Não. Os reservatórios ficam vazios, a água não chega, as denúncias são feitas, a Compesa é procurada, os vereadores encaminham caminhões-pipas, os políticos tentam resolver, alguns tentam resolver, outros não, porque é de interesse de alguns também que o problema não se resolva, é o que aparenta. E Panelas sofre com a falta, eu não vou dizer a falta de água, porque Panelas tem muita água. Nós temos na região da Mata, inclusive, tem um decreto agora do prefeito da cidade, decretando o estado de emergência na cidade pelo excesso de chuva. Mas falta água na casa dos cidadãos panelenses. O que o Leandro pede não é que se tenha, talvez fosse até um pedido absurdo, se nós pararmos para imaginar a realidade panelense, que tivesse água na casa das pessoas todos os dias. Ele não pede que se tenha água na casa das pessoas um dia sim e um dia não. Ele não pede sequer que tenha água a cada 3 dias, a cada 5 dias. Não. Apenas que se melhore o calendário, ou que pelo menos se cumpra o calendário de abastecimento de água da cidade, para que as pessoas possam se planejar. Água, os doutores sabem, vossas excelências, cada um sabe, é um direito humano. É um direito básico. É a base. É o fundamento. Nós somos 70% de água. Tem gente em Panelas que não tem condição de comprar água para beber. Bebe o que vem da torneira. E quando não tem na torneira? Espera chegar água do céu, água da chuva, que é como boa parte da população de Panelas hoje está sendo abastecida, com água da chuva. Mas o Leandro, quando ele fez essa manifestação, ele fez em nome de toda a coletividade. Porque ele, sendo um funcionário público, agente comunitário de saúde do município, ele frequenta a casa das pessoas. A denúncia foi feita na época em que o coronavírus estava com um ataque mais acentuado no nosso país, e as pessoas tinham álcool em gel para lavar as mãos, mas não tinha água para tomar banho. As pessoas tinham direito à luva, à máscara, a álcool em gel, mas não tinham direito à água nas suas casas para tomar banho, para se higienizar. E a denúncia do Leandro, ele vai justamente, doutores, nesse sentido, de que a população de Panelas hoje sofre não com a falta d'água, mas com a falta de planejamento, de modernização no abastecimento de água da cidade, da parceria com a Compesa, talvez com a administração pública municipal, com maior fiscalização, porque o único fiscal que nós temos hoje para conferir se a água está ou não chegando na casa das pessoas é o cidadão que não tem, que sabe que a água não chega nas suas casas, que tem o calendário ali no seu, que recebe pelo WhatsApp, que acompanha pelas redes sociais, as rádios do município, as rádios da região, né? Quando elas não têm rádio, eles comunicam o calendário, mas no dia em que era para a água chegar, não chega. O cidadão não tem como se planejar, se organizar, e não tem como ter direito a esse direito básico, que é simplesmente o acesso à água.
Essas foram as minhas manifestações, doutores. Eu quero agradecer a todos pela oportunidade e estou à disposição para quaisquer esclarecimentos. Senhor presidente, uma questão de ordem. Eu pediria a Vossa Excelência para consultar o colega, né, o conselheiro Vitório, se ele me permite me pronunciar antes do voto dele. Pois não, doutora Nelma. Doutor Vitório, o senhor... Tá, ok. Pronto. Pois não, doutor. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, doutor advogado, doutor Jadiel, essa questão da Compesa, essa questão de água, para nós que fazemos a Procuradoria Civil, nos toca profundamente, porque, inclusive, nós temos um procedimento de negociação com a Compesa relativamente a um município, a um outro município. Então, apesar de esse recurso administrativo se referir a uma situação pretérita, né, porque ele é de 2020, mas o advogado aqui relatou que a situação persiste. E, efetivamente, por se tratar do direito humano à água, né, então, como conselheira, eu levanto essa questão de ordem sobre a possibilidade de aqui no Conselho a gente instaurar o primeiro procedimento de negociação, então seria a hipótese de suspender esse processo para tentarmos, e aí até mesmo no meu caso específico como coordenadora do NUPIA, né, o Núcleo de Incentivo à Autocomposição, então conversaria com um colega de Panelas também, diligenciaríamos junto à Compesa, o advogado também seria convidado a participar, o recorrente também, no sentido de se melhorar o fornecimento de água no município de Panelas e também, até mesmo se for o caso, estender para a questão do saneamento. Então, a sugestão seria essa, e eu gostaria de ouvir o senhor presidente e os colegas conselheiros e conselheira. Muito obrigada. Só para ficar claro, a proposta seria suspender o julgamento, mas por prazo... Mas estará aqui no Conselho, porque aí seria questão de órgão de execução, não do... Mas, enfim, a proposta da senhora é essa, né? E só para lembrar, muito obrigada, senhor presidente, vou consultar aqui rapidamente no WhatsApp uma questão da CONAFAR, né, do Conselho Nacional, inclusive vai ter algumas reuniões, né, por região. A nossa aqui do Nordeste será no dia 13 de fevereiro, e uma das temáticas é justamente a apresentação do tema da resolutividade e abertura de canal de diálogo com os conselhos superiores. Então, é uma oportunidade de aqui, eu como coordenadora do NUPIA e também na qualidade de conselheira, então, de se abrir essa oportunidade de negociar através do próprio conselho e, evidentemente, junto com o promotor de origem, né, o promotor natural. Era só esse esclarecimento, senhor presidente. Muito obrigada. Senhor presidente, antes de Vossa Excelência decidir, eu me preocupa só uma questão. Eu posso até aderir ao que levanta a colega conselheira. Eu só tenho que adiantar a Vossa Excelência e aos demais conselheiros que os votos hoje, todos os votos foram adiantados para todos os conselheiros, então o conselho todo já sabe o teor do meu voto. Mas não iniciei a votar, só fiz o relatório. E o regimento interno, né, do Conselho diz que, iniciado o voto, né, talvez haja necessidade, depois, é claro, de eu votar um pedido de vista. Mas, como eu não adiantei o voto em plenário, a parte não tem conhecimento dele, e aí eu acho muito interessante se ouvir a parte, se ele adere também a essa questão, porque o que levanta a conselheira é que ela hoje comanda um órgão no Ministério Público, por designação da própria PGJ, que é um órgão de segunda instância que tenta beneficiar as causas e as partes com negociações, né? É o NUPIA. Doutor Jadiel,
essa solução para um objeto antigo é de difícil solução para Vossa Excelência, para parte de Vossa Excelência, até porque o objeto é restrito. Vossa Excelência hoje traz novidades de amplitude, de ampliação desse objeto, porque a causa relacionada com a Compesa é de todo Estado. Todo Estado sofre com a Compesa, infelizmente. Peço até desculpas a quem defende a Compesa como advogado, e essa sessão é pública, mas é algo que aflige a população, o abastecimento d'água. Então, como Vossa Excelência é vereador também de Panelas e diz que a comunidade ainda continua com problema de abastecimento, eu até gostaria que acontecesse algo nesse sentido, do NUPIA enfrentasse essa questão geral e esse objeto ficasse, já que é um objeto antigo e retrata a situação da época de Covid, poderia ficar, se Vossa Excelência concordar e os demais conselheiros concordarem, e a gente parar o julgamento sem pedir de vista, porque eu não vou divulgar meu voto, embora todos já conheçam meu voto. Mas senhor presidente, eu acho que cabe à parte o direito de querer continuar com o julgamento ou não. Ele representa a parte, e aí eu só vinculo a decisão de Vossa Excelência e dos demais conselheiros a essa solução, no sentido de a parte concordar. Eu retiraria o processo de pauta, se todos concordarem, e a gente deixaria o NUPIA tratar da questão maior da Compesa, que envolve também Panela, né? É só esse meu posicionamento. Se Vossa Excelência e os demais conselheiros e a parte concordarem, eu posso retirar de pauta. Qual seria o encaminhamento do senhor, então? Eu vou fazer o que a maioria decidir. Continuo com o voto, se for o caso, ou retiro de pauta, conforme o pedido da conselheira Nelma. Tem a questão de ordem da doutora Nelma, né, e o requerimento do doutor Vitório, no sentido de que a parte seja ouvida a respeito da questão de ordem, não é isso? O senhor, doutor, então, assim, em primeiro lugar, até pela sequência lógica, doutor Jadiel, o senhor queria se manifestar sobre a questão de ordem? Sim, doutor, eu concordo, eu estou de acordo com a doutora Nelma Ramos, e se essa for a decisão, eu acompanho. Bem, antes até de submeter ao conselho, eu acho que era importante, se até doutora Nelma, se a senhora me permite, era estabelecer se teria um prazo essa suspensão, né, até para não ficar por prazo indefinido. Eu pediria a Vossa Excelência ouvir todo o colegiado. Isso. Né? Se tem alguma sugestão de prazo, seria por prazo indefinido? O prazo seria um prazo razoável, né? Afinal de contas, o processo vai ficar em aberto, e claro, com a opinião da parte, em concordando, mas poderia se delimitar um prazo aqui. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, com relação ao prazo, nós que temos, não é, doutora Cristiane, doutor Marco Aurélio, assim, alguma expertise nessa área, fica difícil de se estabelecer um prazo para a conclusão. O que pode ser feito, e aí tem o nosso compromisso, é de imediato entrarmos em contato com a Compesa, com o promotor de justiça, com o doutor Jadiel, e formalizarmos, né, instaurarmos um procedimento, formalizarmos um calendário tal, e informarmos no processo que foi aberto um procedimento administrativo. Então, esse processo ficaria sem objeto, inclusive com a anuência da parte, tendo em vista a instauração do processo administrativo específico. Mas, assim, um prazo mesmo, talvez, assim, de 60 dias, para que a gente pudesse informar como está a evolução do procedimento administrativo. Vamos lá, né? Então, submeter aqui ao conselho, primeiro o doutor Ricardo. Perdão. Desculpa, doutora Cristiane, não observei aqui. A senhora toca a palavra, né?
Obrigada, senhor presidente. Foi muito importante essa fala da doutora Nelma. Nós que militamos nessa área, né, doutora Nelma, sabemos como é importante tentarmos fazer uma autocomposição e já temos vários procedimentos em trâmite no núcleo de negociação do segundo grau, inclusive com a Compesa e no município de Ipojuca. É isso, então, foi muito salutar a sua trazer essa oportunidade e eu me colocar à disposição também, doutora Nelma, para o que for necessário, junto ao NUPIA e do conselho, o próprio conselho. E eu sugiro colocarmos 3 meses, podendo ser prorrogado por mais um tempo, até porque esse primeiro período de 3 meses já é para que a Compesa se manifeste, a parte já está com o seu advogado e já se manifestou concordando com esse procedimento de autocomposição, que é muito importante, então ele já vai ajudar a dar um andamento ainda mais célere, e eu poderia ser 3 meses e pode ser prorrogado, traz essa matéria para o Conselho de novo, e o colegiado delibera prorrogar por mais um tempo, trazendo o relatório de tudo que foi feito para essa autocomposição. É o que eu sugiro e parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa, me colocando à disposição no que for necessário. Só colocar aqui para o Conselho uma preocupação, né? Nós temos um procedimento administrativo aberto no âmbito do Ministério Público já sobre essa matéria. Aqui seria o órgão revisor, e aí nós estaríamos abrindo um segundo procedimento sobre a mesma matéria, né? Eu fico preocupado aí. Sim, mas de todo jeito vai abrir um procedimento, tem o promotor ou a promotora natural. Eu não sei também, até pegando carona, doutor Vitório, na sua sugestão, se o melhor caminho, e aí, claro, submetendo ao Conselho, não seria a retirada realmente de pauta durante um prazo razoável para que no PIA fizesse aí essa tentativa de solucionar. Porque aí a gente vai estar, ao invés de julgando o recurso, abrindo um procedimento paralelo ao recurso da colega, né? Mas, enfim, aí temos que colher aqui os votos, né? Doutor Ricardo Vanderlinden. Senhor presidente, com a permissão do doutor Ricardo, eu teria uma indagação no mesmo sentido que Vossa Excelência coloca. Só para a gente delimitar o que é que a gente vai votar. Me parece que a ideia do núcleo é suspender o julgamento, tirar o julgamento de pauta e, junto com o promotor natural, fazer o processo de negociação. Portanto, estaria, digamos assim, dentro de uma expectativa de instalação de um PA com o auxílio do NUPIA para a negociação, é isso? Só para a gente estabelecer bem o objeto. Vejam. Exatamente. Tanto é que eu perguntei quantos colegas têm em panelas, só um, né? Aí teria que verificar o outro, o substituto. Seria melhor suspender realmente, né? Inclusive eu vou fazer uma consulta à CONAFAR, se é possível o próprio Conselho Superior instaurar um procedimento, porque quando o Conselho Nacional disse, né, em todas as áreas, no segundo grau, primeiro grau, que seja adotado procedimentos de autocomposição, a meu ver, não existe qualquer impedimento com relação ao Conselho. Então, verificar isso e ver a melhor forma de se abrir esse procedimento de autocomposição. Apenas para lembrar, com relação à Compesa, foi instaurado no próprio segundo grau, porque no segundo grau nós temos um núcleo, não é isso, de autocomposição no segundo grau, e nós, em razão de recursos que foram interpostos tratando da temática, então solicitamos a suspensão junto ao TJ, foram suspensos esses processos
E estamos, inclusive, assim, sem prazo. A gente está sempre comunicando como está o andamento, porque várias ações estão sendo realizadas e outras ainda serão realizadas. Então, talvez a melhor alternativa seja a retirada de pauta para... Não é isso? Ou então, Excelência, seria o caso de um pedido de vista mesmo. Ah, sei. Se me permite, Excelência. Se me permite, Suspendeu ou olha, retirar? com devido respeito, eu tenho no meu foco seria julgar o processo e a parte está livre, né, para procurar o NUPEA. Certo, mas e já existe. Porque eu acho que o processo seria, a gente julgaria esse processo. Não, é só para uma reflexão, entendeu? Desculpe aí. Eu vou aproveitar e acrescentar a sugestão. Já que eu concordo com a retirada de pauta, o advogado concordou, a gente vai ter que manter esse procedimento, porque a gente não pode impor ao promotor que arquivou nada. Então, o procedimento continua suspenso, com autorização do advogado, é retirado de pauta, mas a gente já pode deliberar aqui que a questão da Compesa, por ser uma questão regional, estadual, acrescentar, pedir para que se acrescente nessa negociação a região de Panelas e adjacências, né? Panela, Barreiro, entraria Panelas também, né? Então, não sei como fazer isso, por isso que eu pedi para que o presidente ouvisse os colegas. São várias cabeças raciocinando, né? Com certeza virá um acréscimo que fará com que o NUPEA resolva essa questão. Negocie, né, doutora? Só um esclarecimento, doutora Nelma. A decisão hoje, qualquer que seja o foco da decisão, né, o prisma, impedirá que o NUPEA amplie essa negociação com a Compesa em relação a outros municípios? Não. Na realidade, não seria ampliar, incluir outros municípios. Seria aproveitar este procedimento e transformá-lo em uma negociação. Porque, em vez de ser apreciado apenas como recurso, então, nesta oportunidade, abrirmos uma possibilidade de negociar, que é um procedimento diverso ao que o promotor faz na origem, né? Ele não instaura um procedimento de negociação. O nosso aqui seria numa tentativa de negociação, utilizando todas as técnicas, tudo, né? E assim, com o diálogo que a gente já tem com a Compesa, com o advogado, com tudo. A gente já tem um bom trânsito na Compesa. Conheço bem. Agora, eu também tenho outro foco. Seria que suspendesse, devolvendo ao promotor, que ele também pode negociar e utilizar todo o NUPEA para dar esse amparo. Porque minha preocupação é o seguinte: o processo do promotor tem um recurso. Então, cabe ao promotor que ele também pode negociar, né? Já que não está em fase judicial. Mas é o mérito. Só para delimitar mesmo, desculpa, doutor Paulo, assim, houve o arquivamento, o pedido do recorrente é o quê? Mas aí já seria um fato novo, né? Por isso que meu foco é nesse sentido, né? O promotor já disse que não tem
não competiria. Então teria outra notícia, uma nova, a gente debruçar sobre isso. Eu acho que é uma... Não, eu estou apenas... Mas não é devolver, é a gente definir aqui, se a gente concorda... a gente definir se o promotor entendeu, porque isso vai... O promotor vai dizer, eu não aceito isso, não aceitou na época, né? Já tem outra definição, é só para reflexão. Eu fui seu pupilo lá quando era da coordenação, viu? Então apenas é para... Não, por mim também não tem nenhum problema. É só para a gente não... Suspende o processo para voltar ao status quo. O promotor diz, não, eu dei minha opinião. Excelência, Não é no sentido de voltar, não. Olha, eu já estou muito seguro para votar. E encerrar Está seguro? seguro e convicto. Então... Eu já Vai, estou- não, mas primeiro na questão de ordem ou no mérito? Não, eu sou o primeiro a votar. E já tenho minha opinião firmada. Pois não, então... Para iniciar a votação. Mas o senhor vai votar sobre a questão de ordem, não é isso? Porque o voto não foi lido, né? Como? O senhor vai votar sobre a questão de ordem porque o voto do Dr. Ricardo não foi lido no mérito, não é isso? Isso. Isso, pois não, Dr. Ricardo? Eu acho que a questão é nova, mas é simples, né, e fácil de ser resolvida. A proposta da doutora Nelma, né, é perfeitamente possível. Ou seja, o processo seria retirado de pauta, suspensa, né, a votação, e se abre uma possibilidade de negociação através do NUPIA, né? O que é muito bom para todas as partes, desde que haja o consentimento, a concordância do promotor natural. Então, a gente pode fazer assim, é o meu voto, para essa questão de ordem, suspender, retirar de pauta e se abre um prazo razoável para que o NUPIA possa intervir e tentar uma solução. Então, seria no sentido do NUPIA fazer contato com o promotor natural, em primeiro lugar, para saber se ele concorda Né? Ok. Fixando-se um prazo para que isso não se eternize, né? Eu acho que a própria doutora Nelma propôs, ou foi a doutora Cristiane, um prazo de 3 meses. Foi a doutora Cristiane, não foi? Mas na Exato. próxima semana, na próxima sessão, eu já trarei notícias sobre esse processo. Então, posso acrescentar o prazo também no voto do senhor, doutor Ricardo? 90 dias? A suspensão por 90 dias? 90 dias. Doutor Marco Aurélio. Senhor presidente, eu sigo os colegas que me antecederam no sentido de suspender pelos 90 dias o processo aqui da relatoria do doutor Carlos Vitório. Eu acompanho também. Agora, pela ordem, é doutor... Eu diria, de Doutor- minha parte também eu acompanho Já adiantando. a maioria. Seguindo a- Pela ordem seria o meu voto, mas doutora como eu já me Cristiane, né? manifestei, Doutora Cristiane. acompanho o voto dos colegas que me antecederam, a suspensão por 90 dias, encaminhamento para o NUPIA, e para que possa dar o andamento necessário nesse procedimento de autocomposição. Senhor presidente, senhor, ainda para ficar mais clara a situação, então eu pergunto, doutora Cristiane se prontificou a colaborar também com esses contatos e participar da negociação? Sim. Algum outro colega, no momento, já gostaria de externar essa participação ou deixaria para o momento posterior? Porque a partir de amanhã, no caso da doutora Cristiane e eu, já iremos cair em campo para evoluir com a questão. Então, fica para um momento oportuno. Então, doutora Cristiane, amanhã conversaremos sobre o tema, tá? Estou à sua obrigada. disposição. Só deixando claro, né, doutora Nelma, que essa negociação ficará a cargo do NUPIA, né, e não do Conselho, né? Por enquanto, que a senhora disse que ia até verificar essa possibilidade de se o Conselho poderia fazer, não é isso? Certo. Tá. Então, doutor Carlos Vitório.
Como adiantei no início, Excelência, se o colegiado assim decidisse, eu vou retirar o julgamento de pauta, né, com a concordância de todos, e no prazo que foi decidido, pedir para que se inclua em pauta novamente, porque se estiver sendo feito o acordo, perde o objeto e a gente julga de todo jeito, não é? Pronto, então o relator pede que Vossa Excelência retire de pauta nas condições da decisão do colegiado. Ok, doutor Ricardo Lapena já votou, né? Nosso corregedor, doutor Paulo Lapena também. Eu voto no mesmo sentido dos demais conselheiros, né? No sentido de que seja retirado de pauta pelo prazo de 90 dias, não é isso? Então, doutor Jadiel, agradeço ao senhor, viu? Muito obrigado aí pela sua contribuição. Muito obrigado a todos. O contato do senhor a secretaria tem, né, doutor Jadiel, para quando for novamente marcado a continuidade, né? Tá. Sim. Ela confirmou sim, aqui. Muito obrigado.